Viver de renda ou receber uma renda é o objetivo de todo mundo. E é por isso que nesse vídeo eu vou te apresentar 4 fundos imobiliários muito baratos que estão sendo negociados quase de graça e que pagam bons dividendos. Sejam bem-vindos, pessoal. Eu sou Antônio Neto, criador do canal Antônio Neto Invest. Se você ainda não é inscrito, clique aqui no botãozinho se inscreva-se, curte o vídeo e não deixe de ativar o sininho de notificações. A gente está chegando perto dos primeiros 1000 inscritos e em forma de agradecimento, vou te entregar um conteúdo de ouro aqui para você ganhar dinheiro, tanto com os dividendos e também com a valorização das cotas dos fundos imobiliários. Fundos imobiliários durante alguns anos se tornou um investimento que quase ninguém conhecia. Hoje em dia tem muita gente investindo em fundos imobiliários, os investidores de fundos imobiliários cresceram bastante, mas ainda tem muito a crescer. E se você ainda não investe em fundo imobiliário, preste atenção e fica até no final desse vídeo que você vai ter a oportunidade de aproveitar esse momento de fundos imobiliários baratos e que pagam bons dividendos. E se você já investe, analisar, ver se esses fundos imobiliários fazem sentido para você. Mas de fato, por que investir em fundos imobiliários? Eu vou te dar aqui 5 motivos bem rapidão para que você entenda o porquê de investir em fundos imobiliários. O primeiro motivo é um baixo valor de entrada, ou seja, você precisa de pouco capital para começar a investir no setor imobiliário e ainda conseguir receber uma renda mensal todos os meses. Eu quero te fazer uma pergunta: você compraria uma casa por R$1.000 ou melhor por R$100? Nunca, né, pessoal? Não tem como isso acontecer. E com R$1.000 nos fundos imobiliários você já consegue comprar várias cotas, até mesmo com R$100. Tem fundos imobiliários sendo negociados a sua cota até com R$10, ou seja, você consegue se expor no setor imobiliário comprando um pedacinho de cada empreendimento, seja um shopping, seja um hospital, seja uma universidade. Você compra um pedacinho de cada desses imóveis e você automaticamente consegue receber uma renda todo mês, ou seja, o seu aluguel. Veja que você tem vários imóveis, mas você começou com pouco dinheiro. Você não precisa ter um montante muito grande para começar. Ao contrário de um imóvel físico, um apartamento, uma casa, no mínimo ali, vamos colocar que você precisa ter 100 mil. Apesar que eu acho difícil hoje você comprar um imóvel de 100 mil e principalmente você conseguir receber uma renda interessante desse imóvel. Geralmente, quem compra uma casa aí de 100 mil vai conseguir alugar no máximo por uns 400, 500 reais por mês. E nos fundos imobiliários, você consegue uma rentabilidade, né, em cima desses 100 mil reais investidos de dividendos mensais, em média 900, 1.000 a 1.100 reais de dividendos mensais. Então, você vê aí que a questão, né, do dividendo do fundo imobiliário é um dividendo bem interessante. O segundo motivo para você investir em fundo imobiliário é a diversificação. Ou seja, quando você compra um shopping, esse fundo imobiliário tem vários shoppings espalhados no Brasil. Tem um shopping na Bahia, tem um shopping em São Paulo, outro shopping no Rio de Janeiro, outro shopping no Espírito Santo. Então você tem uma diversificação. Caso aconteça um problema em um determinado shopping, a receita desse fundo imobiliário não vai ser tão impactada, né? E o dividendo que vai cair no seu bolso não vai ter uma diminuição brusca, porque você está diversificado e não concentra somente o inquilino. Diferente do imóvel, se você tem uma casa, você só tem um inquilino. Se ele fica doente, se ele não paga o seu aluguel, você tem esse prejuízo, né? Ou você tem essa dor de cabeça. O terceiro motivo é o dividendo livre de imposto de renda. Se você recebe R$1, R$10, R$100, 1.000, 10 mil, você recebe esse dividendo todo mês, né? Ou esse aluguel livre de imposto de renda. Você não paga imposto de renda sobre o dividendo. A única coisa que você vai pagar de imposto de renda sobre o fundo imobiliário é a venda das suas cotas com valorização. Aí sim você paga o imposto de renda. Mas sobre o dividendo, caiu o dinheiro na sua conta ali, pode gastar ou pode reinvestir tranquilamente, que você não paga qualquer tipo de imposto de renda. O quarto motivo e um dos motivos mais importantes aqui é sobre a liquidez. Quando você adquire um imóvel, né, um imóvel físico, sem ser um fundo imobiliário, um apartamento. Esse apartamento custa ali seus 200 mil reais. Se você precisa desfazer desse imóvel porque aconteceu algum problema ou surgiu uma oportunidade melhor, é difícil você conseguir vender esse imóvel rapidamente. Possivelmente, se você quiser desfazer desse imóvel rápido, você vai ter que vender ele por 150 mil reais. Nos fundos imobiliários, não. Se você tem 200 mil reais, se você quiser vender esse fundo imobiliário, você vai lá na sua corretora, emite a ordem de venda e você consegue vender ali no máximo 2 dias, esse dinheiro está na sua conta. Ou melhor, se você precisar somente de 10 mil reais, aconteceu imprevisto, ou surgiu uma oportunidade de negócio para você conseguir ganhar dinheiro e você precisa de 10 mil, mas você não tem aonde tirar, você pode vender 10 mil reais em fundos imobiliários. Você pode vender 1.000, você pode vender 100 reais, você pode vender a quantidade que você quiser. Agora, se você tem um apartamento, como que você consegue vender um pedaço do seu apartamento? Como que você consegue vender um pedaço do banheiro? Essa questão da liquidez, né, de você poder vender tudo ou vender partes, é muito interessante dos fundos imobiliários. E o quinto motivo para fechar com chave de ouro é que você não tem burocracias, né? Ou seja, a única burocracia que você tem, né, digamos, entre aspas, entrar na conta da sua corretora, vai lá, emite ordem de compra,
compra, comprou tranquilamente, você já é sócio de um fundo imobiliário, né? Você não tem que assinar papelada nenhuma. Diante desses 5 motivos que eu tenho certeza que são motivos animadores para você investir em fundo imobiliário, ou se você já investe, motivos que possivelmente você vai concordar comigo. Se você concorda com algum desses motivos, ou se tem mais motivos ainda, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero te apresentar aqui os 4 fundos imobiliários que estão sendo negociados hoje com um valor muito interessante e que pagam bons dividendos. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos, pelo amor de Deus, não sai comprando nenhum desses fundos imobiliários aqui sem você estudar. Olhou que esses fundos imobiliários, achou fundos imobiliários interessante? Estuda, aí sim depois você investe. E para começar, nosso primeiro fundo imobiliário é o VISC11, é um fundo imobiliário de shoppings que tem a sua cota custando hoje R$ 105, último rendimento de 75 centavos, ou seja, cada cota de VISC11 pagou 75 centavos de dividendos no mês passado, que deu um dividendo yield mensal de 0,67%, tem um patrimônio líquido 2 bi, é um valor patrimonial de R$ 114 por cota e teve uma rentabilidade no mês de 0,67 e tem um P sobre VP de 0,91. Então esse P sobre VP aqui a gente dá para saber que esse fundo imobiliário está tendo um desconto, né? Porque o P sobre VP igual a 1 quer dizer que esse fundo imobiliário está sendo negociado ali no preço que ele vale. Um P sobre VP maior que 1 significa que você está pagando um pouco mais caro na cota do que realmente ele vale. E um P sobre VP menor que 1, em via de regra, você compra um fundo imobiliário mais barato, né, do que a cota vale. Ou seja, você tem uma oportunidade de ganho aí da valorização dos seus cotas. Vamos dar uma olhadinha aqui para baixo para ver algumas métricas. A cota custa R$ 105 e nos últimos 12 meses valorizou 10%. Ou seja, além de você ganhar os dividendos aí nos últimos 12 meses, ainda você conseguiu uma valorização de 10%, né, sobre a cota do fundo imobiliário. Então foi, digamos assim, um bom investimento. E vamos dar uma analisada aqui que é o que interessa, que é o dividendo do VISC11. O último dividendo foi de 75 centavos, ou seja, 0,71%. Nos últimos 3 meses pagou R$ 2,21, que dá um total aqui de 2,10%. Nos últimos 6 meses, né, 4,11%. E nos últimos 12 meses, 8% de dividendos. E desde o seu IPO, né, desde o dia que começou a ser negociadas as cotas, 32,09%. Nos últimos 12 meses, esse fundo imobiliário que entregou uma rentabilidade de 10%, mais 8%, né, de dividendos, nada mal. Então esse aqui é o nosso primeiro fundo imobiliário, o VISC11. O segundo fundo imobiliário é o RBRF11, é um fundo de fundo que custa a sua cota no valor de R$ 70. Ou seja, quando você compra um fundo de fundo, você investe num fundo imobiliário que dentro dele tem 30, 40 fundos imobiliários. Então você tem a diversificação, ou seja, você compra um fundo imobiliário e você se expõe em vários outros fundos imobiliários dentro desse fundo. Por isso que chama fundo de fundos. Esse fundo imobiliário teve uma rentabilidade, né, no último mês de menos 10%, ou seja, caiu bastante. Muito impactado pela taxa de juros, né, que a gente viu a taxa de juros subindo. Então, quando a taxa de juros sobe, basicamente os fundos imobiliários tendem a sofrer um pouco, né, as suas cotas. Com isso, o P sobre VP de 0,8, ou seja, tem um desconto interessante sobre a cota. Ou seja, quem comprar aí nesse patamar, possivelmente no médio e longo prazo, vai conseguir uma boa valorização aí das suas cotas. E teve um dividendo yield no último mês, né, de 0,88. Seu último rendimento foi de 0,63 centavos. Quando a gente desce aqui para olhar, né, nos últimos 12 meses, a sua cota hoje custa R$ 70,02 e nos últimos 12 meses teve uma valorização ainda de 4,34%. E quando a gente dá uma olhada aqui nos proventos, o seu último provento foi de 63 centavos, né, o que dá uma porcentagem de 0,9%. Nos últimos 13 meses, 2,66%, 6 meses, 5,38% e nos últimos 12 meses, 10,53%, ou seja, quase 11% de dividendos aí pagos nos últimos 12 meses. E desde o IPO, 57,48% de dividendos. Então também é um fundo imobiliário aí que quando a gente olha para a sua cota, a gente vê um desconto bem interessante. Ou seja, se você compra hoje nesse patamar e quer carregar mais para o médio e longo prazo, possivelmente, além da valorização das suas cotas que vão aumentar, possivelmente com o passar do tempo, você ainda vai conseguir receber um dividendo bem gordo. Então esse é o nosso segundo fundo imobiliário. O nosso terceiro fundo imobiliário é o BRCR11, é um fundo imobiliário de tijolo, né, mais conhecido como fundo imobiliário de escritórios. Tem um P sobre VP de 0,59. Também a gente vê que é um fundo imobiliário que está bem descontado, né, em relação ao seu preço, ou seja, você consegue comprar cotas aqui com valor bem descontado. Com rentabilidade no último mês de 0,71% mensal, né, e o seu último rendimento foi de 47 centavos. Quando a gente dá uma olhadinha aqui, no último ano, esse fundo imobiliário caiu em cerca de 8% praticamente nos últimos 12 meses. Então, possivelmente pode ser uma boa oportunidade para quem quer comprar e carregar mais para o médio e longo prazo, visando aí a valorização das suas cotas, porque é o fundo imobiliário aí que você tem um valor interessante, né, para você comprar as cotas e conseguir ganhar com valorização. E os dividendos aqui, vamos dar uma olhada.
O último dividendo foi de 47 centavos, o que equivale a 0,79%, né, no mês. Nos últimos 3 meses, 2,37%. Nos últimos 6 meses, 4,74%. E nos últimos 12 meses, pagou um dividendo de quase 10%. Apesar da desvalorização da cota, você ainda conseguiu receber um bom dividendo. Mas cuidado, não sai colocando todo o seu dinheiro nesse fundo imobiliário aqui só porque ele caiu bastante. Diversifique. Tá vendo que eu estou trazendo um fundo imobiliário de cada setor? O primeiro foi o VISC11, um fundo imobiliário de shoppings. O segundo fundo imobiliário foi um fundo de fundo. E o terceiro agora é um fundo imobiliário de escritórios. Ou seja, para você não ficar realmente exposto somente a um setor. Diversifique o seu capital. Tem R$1.000 para começar a investir? Divide esses R$1.000 em 4, 5 fundos imobiliários. Aí sim você começa, né, com o pé direito. E caso o fundo imobiliário venha cair muito igual esse fundo imobiliário aqui, BRCR11, você não tem, né, o seu patrimônio em si tão impactado. E o último fundo imobiliário é o CPTS11. É um fundo imobiliário de papel que tem a sua cota custando hoje R$ 85,99. Tem um PSOVP de 0,94. Rentabilidade no último mês, menos 3,47%. O último dividend yield, né, 0,95%, que equivale a 85 centavos. Quando a gente dá uma olhada aqui na sua cota, no último ano caiu aí cerca de quase 10%. Muitos vão olhar isso aqui e vão ver com uma boa oportunidade. Os fundos imobiliários em si sofrendo bastante nesse último ano. Quando a gente desce aqui para dar uma olhada nos proventos, dividendos, no último foi de 85 centavos, o que equivale a quase 1%. Nos últimos 3 meses, 3,49%. E nos últimos 6 meses, 7,35%. E nos últimos 12 meses, o dividendo pago desse fundo imobiliário foi de 14,89%, o que equivale, né, a 12,8 centavos por cota. E chegamos no final, mas eu quero te dar um fundo imobiliário bônus aqui, porque às vezes você olha aqui e vê, poxa, fundos imobiliários custam 50, 60, 100 reais. Eu não tenho isso para começar, por isso que eu quero te apresentar aqui o último, o fundo imobiliário bônus, é o fundo imobiliário queridinho do pessoal, que é o MXRF11, que custa aí R$10,10 por cota. Nos últimos 12 meses tem uma rentabilidade de 1,52%, tem um PSOVP de 0,99 e um dividendo yield mensal, né, de 1,02%, o que equivale a 0,11 centavos por cota. Nos últimos 12 meses, esse fundo imobiliário valorizou 1,41%. E os seus proventos aqui, para a gente dar uma analisada, o último dividendo foi de 1,04%, que equivale, né, a 0,10 centavos. Nos últimos 3 meses, 3,2%. 6 meses, 6,29%. E nos últimos 12 meses, 12,3%. Então, o fundo imobiliário que custa apenas R$10, que paga em média 1% ao mês, bem acessível para você que olhou os últimos fundos imobiliários e viu que não está sendo acessível para você, mas você pode começar aí desembolsando apenas R$10 para conseguir receber os seus aluguéis. Com isso, chegamos aqui no final do vídeo. Espero que vocês tenham absorvido essas informações. Fundos imobiliários que eu acredito que estão num preço bem interessante e que pagam bons dividendos. Tome cuidado, né? Não invistam todo o dinheiro em um único fundo imobiliário. Diversifique, tem R$1.000, divide esses R$1.000 em 5 fundos imobiliários. Está começando com R$100. Esse mês você compra uma cota de um fundo imobiliário de tijolo, né? Ou seja, um escritório. Mês que vem você compra um fundo imobiliário de shoppings. Mês que vem você compra um fundo imobiliário de papel. E assim você vai diversificando. Ou seja, você não coloca todo o seu dinheiro em um único fundo imobiliário. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você gostou, curte e comente aqui se você tem algum desses fundos imobiliários. Desses fundos imobiliários eu tenho o VISC11, que é o fundo imobiliário de shoppings, e o RBRF11, que é o fundo de fundos. São fundos aqui da minha carteira. Se você tem algum desses, também comenta aqui. E eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e tchau.